Olá, boa tarde. No Dia do Professor, a Comissão de Direitos Humanos debateu em audiência pública as instituições comunitárias de ensino superior. Participantes fizeram críticas ao modelo da educação à distância. As instituições comunitárias de ensino superior, conhecidas pela sigla ICES, são organizações sem fins lucrativos. São obrigadas por lei a aplicar toda a receita na sua própria manutenção. São exemplos a Universidade de Fortaleza, a Faculdade de Olinda, a Universidade de Caxias do Sul, a Universidade do Vale do Itajaí e a Universidade de Sorocaba. Foi a comunidade que fez, foi a comunidade que quis. Por quê? Porque lá naquele lugar distante das capitais, tipo 500, 600, 800 quilômetros, não tinha forma das pessoas estudarem. Então, o que as pessoas fizeram nas comunidades? Se juntaram e criaram uma pequena instituição isolada. Participantes defenderam o modelo das comunitárias, mas disseram que é preciso cautela na expansão do ensino superior por meio da educação à distância, conhecida pela sigla EAD. A forma de ensino ela é muito diferente do presencial e preza por tarefas rápidas, por conteúdos pragmáticos de curta duração e que trazem facilidade realmente ao ingressante no EAD. Mas o que nos preocupa é o efeito disso no mercado e, em especial, em alguns cursos que hoje já tem 46% de estudantes no EAD, que é o caso da pedagogia. O crescimento do EAD, ele não me parece estar sustentado em uma oferta de qualidade, mas ele me parece estar sustentado muito mais numa crise que nós vivemos econômica e numa competição por preço, e não numa competição por qualidade dos serviços ofertados. O que a gente tem hoje em dia são cursos bastante enfadonhos. Certo? Bastante enfadonhos e que muitas vezes as pessoas desistem ao longo do curso porque aquilo ali não existe motivação. A interação entre as pessoas também, existem chats, existem fóruns, mas esses chats, esses fóruns, poucas pessoas participam. A entidade que representa nacionalmente as comunitárias de ensino superior defendeu um indicador específico para o setor nas avaliações de qualidade do Ministério da Educação. Nós compomos o rol do segmento particular. Não é errado, mas no segmento particular nós representamos um quartil importante que é o sem fins lucrativos. É importante destacar qual é o indicador desse conjunto, sejam faculdades, centros universitários e universidades, para que a gente reapresente à sociedade brasileira que a educação comunitária sem fins lucrativos também tem um valor, também tem um indicador relevante no país. A iniciativa dos projetos de lei é do Legislativo, mas também do Executivo, do Judiciário e até mesmo da sociedade, de acordo com algumas regras. Levantamento do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, revela que aumentou a participação do Congresso no número de leis sancionadas pelo presidente da República. Nos últimos anos, muitas leis entraram em vigor, mas o que muita gente não sabe é quem são os autores dessas leis. Uma pesquisa feita pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar mostrou que a maior parte das leis sancionadas tem o Senado ou a Câmara como autores. Parece óbvio, né? Mas nem sempre foi assim. Até 2010, você via um número muito maior, né? O Poder Executivo, até porque usava muitos instrumentos de medidas provisórias, mas tinha uma base consistente no Congresso Nacional, conseguia aprovar, negociar a sua agenda no Congresso Nacional e, em função disso, tinha um número muito maior de leis de autoria do Poder Executivo. Mas de 2014, especificamente, houve um aprofundamento muito grande, onde o Congresso Nacional, especificamente, buscou, junto aos partidos, né, até por conta dessa dificuldade com o Poder Executivo na aliança,
estimulou uma agenda própria, né? Segundo dados do DIAP, em 2017, das 180 leis sancionadas pelo presidente da República, uma teve origem no Poder Judiciário, 74 no Poder Executivo e 105 no Poder Legislativo. Já as 131 leis sancionadas até a metade de setembro de 2018, 46 tiveram como autor o Poder Executivo e 85 o Poder Legislativo. O consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, lembra que mudanças na tramitação das medidas provisórias e procedimentos adotados pela Câmara e pelo Senado permitiram que a pauta legislativa tivesse prioridade. Medidas provisórias só trancam as matérias que podem ser objeto de medida provisória, né? Não trancam proposições que não sejam leis ordinárias e não trancam também matérias como tema penal, tema eleitoral, tema processual, que não podem ser objeto de medida provisória. Então, isso permitiu que uma série de temas pudessem ser votados nas casas legislativas. Em ano de eleição, a produção legislativa costuma ser menor. Mesmo assim, o Congresso Nacional aprovou até agora matérias com foco na segurança pública, na pauta de reivindicações dos caminhoneiros e criou o marco regulatório de proteção de dados pessoais. Mas essa legislatura ficou marcada por colocar em votação matérias que nem sempre tinham consenso. Temas, quando você diz, de reformas em relação ao teto de gasto, em relação previdência, trabalhista, havia uma resistência muito grande, porte de arma. Então, de fato, esses temas que geralmente só iriam com uma negociação e ficou um processo mais longo de discussão, foi colocado em plenário e votado. Você já ouviu o termo desalentado? A classificação é aplicada a pessoas que estão desempregadas, mas que por algum motivo não estão à procura de trabalho. A palavra não é muito conhecida mesmo, mas o número de pessoas nesta situação não para de crescer. Teura Ferreira tem 30 anos, é fisioterapeuta e faz especialização em osteopatia, um método que utiliza as mãos no tratamento terapêutico de dores no corpo. Ela está em idade ativa e condições de trabalhar, mas no momento não está procurando emprego. Não estou procurando porque, primeiro, a minha prioridade é o meu filho, né? Ele tem 1 ano e 8 meses e, no caso, na minha área, é muito difícil de eu achar um emprego que tenha um salário que realmente vale a pena, né, de eu deixar meu filho numa creche, deixar de ficar com ele para poder trabalhar. A Teura faz parte de um grupo classificatório chamado de desalentados. São pessoas que estão desempregadas, mas que por algum motivo não estão mais procurando emprego. Quase 5 milhões de brasileiros estão nessa situação, um universo que não para de aumentar. Desalento mostra o desencanto de algumas pessoas em procurar emprego, seja porque elas não encontram emprego, seja porque elas se consideram ou velhas demais ou novas demais para ocupar uma vaga, ou porque elas se consideram até capacitadas demais ou capacitadas de menos para aquela vaga. Então, para o que elas podem trabalhar não há vaga no momento. Então, elas simplesmente desistiram. Para o especialista e professor de economia, Carlos Alberto Ramos, um motivo para a desistência seriam os custos da busca por emprego. Muitas vezes as pessoas não têm custos, não têm dinheiro para arcar com esses custos. Por isso existem seguros-desemprego. Seguro-desemprego em todo lugar do mundo. No Brasil tem o FGTS, tem o seguro-desemprego. Teoricamente, para possibilitar que a pessoa que está desempregada tenha dinheiro suficiente para viver bem o seu padrão de vida e, além disso, procurar emprego. Entre os estados brasileiros, Alagoas e Maranhão registraram a maior taxa. Somente a região Nordeste concentra mais de 60% dos desalentados do país. Mas quais seriam as soluções? O economista lista algumas possibilidades para reverter o quadro. O primeiro passo é o crescimento econômico. Depois são alterações na legislação trabalhista que de alguma forma permitam contratações mais rápidas. E por último, mecanismos de intervenção que de alguma forma que se denomina intermediação da mão de obra, que de alguma forma coloque aos desempregados, aquelas pessoas que estão procurando emprego, disponibilize informações sobre que lugares, em que setores e que profissões estão gerando vagas.
O Senado Notícias está apresentando o perfil dos novos senadores que vão ocupar uma cadeira no Legislativo em 2019. Veja agora quem são os novos senadores por Minas Gerais, Pará, Paraná e Pernambuco. Na bancada de Minas Gerais entra o jornalista Carlos Viana, do PHS. Ele tem 55 anos, é apresentador de programas de televisão e rádio e professor universitário. Rodrigo Pacheco, do DEM, tem 41 anos, é advogado e deputado federal. Já presidiu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A bancada do Pará será renovada com Zequinha Marinho, do PSC. Ele tem 59 anos, é formado em Pedagogia e Teologia, foi deputado estadual e federal. Atualmente é vice-governador do estado. A Paraíba traz 2 novos representantes ao Senado. Daniela Ribeiro, do PP, tem 46 anos, é formada em Pedagogia, foi vereadora e está em seu 2º mandato de deputada estadual. Veneziano, do PSB, tem 48 anos, é advogado, foi vereador e prefeito de Campina Grande por 2 mandatos. Atualmente é deputado federal. A bancada do Paraná será integrada por Flávio Arnes, da Rede. Ele tem 67 anos, é formado em Letras e Direito e é PhD em Linguística. Foi deputado federal por 3 mandatos, senador e vice-governador. Presidiu também a Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, as APAES. Professor Oriovisto Guimarães, do Podemos, tem 73 anos. É empresário, disputou a primeira eleição e exercerá seu primeiro mandato em cargo público. Nosso entrevistado de hoje é o diretor executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Celso Moretti. Ele conversa com a jornalista Tânia Horman sobre a evolução do Brasil na produção de alimentos, principalmente nas últimas décadas. Doutor Celso, eu queria agradecer sua presença aqui nos nossos estúdios, uma oportunidade da gente que é consumidor leigo ter mais noção do que é a produção de alimento no país, o que é o emprego de tecnologia nessa produção, né? Nós estamos aqui com um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, o PL 6299, que diz respeito ao uso de agrotóxico, e isso levanta sempre polêmica. Então, se o senhor puder municiar a gente de informação para que a gente faça esse juízo, né? Agradeço sua presença. Começo perguntando sobre um panorama. Como é que o senhor vê o Brasil na questão de produção de alimentos? Ok, Tânia, uma grande satisfação estar aqui na TV Senado e poder falar um pouquinho sobre esse trabalho que a Embrapa vem fazendo em prol do desenvolvimento da agricultura, da pecuária e do setor florestal brasileiro. O Brasil, e é uma história que a gente sempre gosta de contar, ele fez uma fantástica mudança na sua trajetória nos últimos 45 anos. Né? Ele passou de ser um país que importava alimentos, né, um importador líquido de alimentos. O Brasil, nos anos 70, era conhecido como um produtor de café, de cacau e de açúcar, para depois de quase 5 décadas se tornar um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E nós só conseguimos fazer essa mudança porque o país tomou uma decisão firme de investir em ciência, tecnologia e inovação agropecuária. Então, a Embrapa e seus parceiros, ao longo dessas últimas 5 décadas, fizeram uma transformação fantástica no campo, na produção de alimentos. E, obviamente, esse trabalho não foi feito sozinho, né? Os produtores rurais tiveram um papel decisivo nesse processo. Então, a Embrapa, ela funcionou quase que como uma locomotiva limpa-trilhos, né? Nós viemos tirando os problemas do caminho, né? E o setor privado, pujante e ágil, veio, então, desenvolvendo a produção de alimentos no Brasil. Essa é uma questão, produção de alimentos, que gera muita desconfiança, né, doutor Celso? Por exemplo, quando a gente pega a questão da expansão das fronteiras agrícolas no país. A sensação que a gente tem é que as pessoas têm um pouco de receio disso, como se uma coisa indicasse um comprometimento do nosso meio ambiente, né? Dessa riqueza que nós temos, todos nós, né?
Pois é, Tânia, eu acho que essa pergunta me dá a oportunidade, inclusive, de esclarecer para os nossos telespectadores da TV Senado que toda essa história rápida que eu acabei de contar de uma transição de um país que vivia em insegurança alimentar para um dos maiores produtores de alimentos do mundo se deu de forma sustentável, né? A tecnologia, o modelo de produção agrícola que nós temos no Brasil, hoje permite que, com o apoio do Senado Federal e da Câmara Federal, né, com a aprovação do Código Florestal, possibilitou que hoje 66,3% do território brasileiro estivesse protegido na forma de matas e florestas nativas, né? Então, nós estamos falando, eu acho que é importante aqui frisar, em mais de 550 milhões de hectares, né? Ou a superfície de 48 países da União Europeia, né? E dentro desses 66,3%, os produtores rurais, dentro da sua propriedade, preservam 25% do território brasileiro e, diga-se de passagem, sem receber um centavo por isso, né? Então, os produtores rurais brasileiros, eles prestam um serviço ecossistêmico, ecológico para a sociedade brasileira, para o meio ambiente no Brasil, fantástico. Agora, a gente tem a sensação com as notícias de desmatamento e de ameaça dessa parte do território, que essa é uma informação meio contraditória com o que a gente ouve. Como é que a gente apazigua isso, né? Pois é. Eu acho que é importante trazer essa informação, porque o esclarecimento, enfim, a informação técnico-científica ajuda a nossa população a ficar mais esclarecida, né? O Brasil tem um programa chamado PPCDAM, que é o Programa de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, especificamente aqui falando da Amazônia, que é coordenado, né, por órgãos federais, que demonstra que de 2004 a 2014 houve uma redução de 76% no desmatamento da Amazônia. Nesses últimos 2, 3 anos, realmente houve um crescimento discreto em algumas regiões. Agora, o que é preciso ficar muito claro para quem está nos ouvindo aqui na TV Senado, que nós temos que separar o que é desmatamento ilegal, ou seja, esse que precisa realmente ser coibido e a lei aplicada e aqueles que, enfim, cometem ilegalidade punidos, né? Daquele desmatamento onde é feito numa propriedade que, de acordo com o Código Florestal, então, por exemplo, na região amazônica, você precisa manter 80% da propriedade preservada e só pode usar 20%. Então, aquilo que for desmatado dentro dos 20% está dentro da lei. Então, acho que essa é a questão que muitas vezes as pessoas se confundem, né, do desmatamento legal, né, dentro da lei, que é possível fazer, daquele que é ilegal. Agora, com relação às tecnologias empregadas no cultivo dos alimentos, né? Temos aí a questão de agrotóxico, é um dos tópicos, mas como evoluiu essa tecnologia de produção de alimento, né? Até que ponto a qualidade é uma meta a ser alcançada quando a questão é essa, né? Certo. Muito bem. O Brasil, ao longo desses últimos 25 anos, vem trabalhando num protocolo chamado Produção Integrada de Alimentos, né? Esse protocolo, a Produção Integrada, é uma política pública, hoje coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do qual a Embrapa faz parte, que basicamente busca a produção de alimentos mais seguros, saudáveis, num processo de produção economicamente viável, ambientalmente sustentável e socialmente justo. Isso quer dizer também que a agricultura familiar está inserida nesse contexto? Sim, sim. Existem várias cadeias produtivas, como é o caso, por exemplo, da cadeia produtiva do morango, né, que é feita, sobretudo, por agricultores familiares, né, em vários locais do Brasil, São Paulo, aqui no Distrito Federal e Espírito Santo, onde estão inseridos os agricultores familiares e aqueles que, enfim, se adequam à produção integrada, conseguem acessar preços melhores dos seus produtos. Doutor Celso, até que ponto o fato da gente atender um mercado externo traz vantagem para o consumidor brasileiro no que se diz respeito a controles, critérios de uso de produtos químicos e de outras tecnologias que o senhor possa nos informar? Né? Sim, Tânia, o mercado internacional é bastante exigente do ponto de vista de resíduos, né, da presença de resíduos em alimentos, né, e a produção integrada, como eu estava colocando anteriormente, possibilitou que esses alimentos, especificamente eu falo aqui no caso da maçã, né, e do melão, atingissem o mercado internacional. Então, quando nós desenvolvemos pacotes de informações
inovações tecnológicas, né, para a produção no mercado interno, isso acaba beneficiando, para o mercado externo, desculpe, isso acaba beneficiando o consumidor no mercado interno também. Uhum. A questão de agrotóxico que gera polêmica sempre, né? E agora que nós temos um projeto de lei tramitando nas duas casas, o que o senhor pode trazer de informação para a gente? Se nos últimos 40 anos a gente mudou de paradigma como produtores de alimentos, como é que tem evoluído não só a pesquisa, porque a Embrapa é uma referência, né? Sim. De desenvolvimento de tecnologia. Então, como é que a Embrapa trata esse assunto? Existem outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas para que se saia do uso do agrotóxico? É possível chegar nisso? A agricultura, por exemplo, desenvolvida em florestas, que você desenvolve integrando num bioma. Como é que são essas pesquisas? O que a gente tem de resultado? A Embrapa ela tem um portfólio robusto de projetos de pesquisa e de linhas de pesquisa que realmente dão suporte à produção brasileira para a redução do uso de agrotóxicos. Então, por exemplo, eu cito aqui o melhoramento genético para resistência a pragas e doenças. Então, nós, por meio de melhoramento genético tradicional, né, conseguimos ter alimentos mais resistentes a pragas e doenças. A parte de controle biológico, então, é uma outra tecnologia que permite, então, também a redução do uso de agrotóxicos. O manejo integrado de pragas, quer dizer, um conjunto de práticas e processos, né, que estão hoje à disposição do produtor rural que permitem a redução do uso de agrotóxicos. E até que ponto a pressão dos produtores e fornecedores de agrotóxico, por exemplo, impede que essas outras tecnologias comecem a ser aplicadas? Olha, a Embrapa ela tem como pilar, um dos grandes valores seus, a questão do rigor técnico-científico, né? Então, essa é a linha que nós seguimos, né? Esse tipo de pressão não pode influenciar os nossos trabalhos. Então, o desenvolvimento científico e tecnológico baseado em ciência de excelente qualidade é o que nós perseguimos na instituição. Mas e o uso, a aplicação na agricultura mesmo, não no centro de pesquisa, mas de quem produz alimento, há uma pressão nesse sentido? Há uma dificuldade de outras tecnologias chegarem até o produtor? Olha, é difícil dizer se há ou não uma pressão, né? O que nós fazemos é colocar a melhor tecnologia disponível para o produtor para ele fazer o seu juízo de valor. Doutor Celso, para encerrar a nossa entrevista, tem algum breve conselho que o senhor possa dar para o consumidor começar a ter mais discernimento quando a questão é produção de alimento no Brasil? Sim, eu acho que hoje nós vivemos aí numa época, né, das redes sociais, das mídias sociais, e acho que é muito importante a sociedade buscar informações em fontes fidedignas, né? E a Embrapa, eu entendo que é uma dessas fontes fidedignas, então a gente realmente recomenda que sempre que houver dúvidas sobre produção de alimentos no Brasil, agricultura, que vocês possam procurar informações da Embrapa. Muito obrigada pela sua presença. Grande satisfação, obrigado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.